Vamos lá, essa coletiva com o técnico do jogo. Vamos começar aí? Pode ser? Vamos lá, entrevista coletiva com o Gilmar Dalpozo. Vamos lá então. Boa noite, Gilmar. Boa noite aos colegas. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação geral de como foi essa partida da Chapecoense aqui no Heriberto Wilson. E aproveitando já esse primeiro questionamento, 2 em 1, né? Para falar um pouco sobre o desempenho da arbitragem aí, voltando atrás, anulando um pênalti, um gol e expulsando o Gabriel Inocêncio. Boa noite. Um jogo muito equilibrado, a gente já sabia que era um clássico bem igual, plataforma igual. Para mim, as duas melhores equipes que estão jogando a Série B do Campeonato Brasileiro nesse momento. O Criciúma compete bastante forte, joga também, tem jogo, né? Um jogo mais franco, direto. E a nossa equipe que vinha numa sequência boa, né? De 10 resultados de invencibilidade, tendo desempenho. Começamos bem a partida, equilibrando o jogo, controlando, marcando bloco alto. Tivemos a primeira oportunidade clara com o Gabriel Inocêncio, que o Alisson fez um milagre ali. Na sequência a gente tomou o gol e aí entra um comportamento e uma decisão da arbitragem. Eu fui goleiro, né? E aí existe um contato ali do Diogo, né? Diego, né? Atacante do Criciúma, que tira o movimento natural do Léo. Então ali foi uma falta, o árbitro não deu. Em seguida, uma bola meio que despretensiosa no segundo gol, né? O Walter estava fazendo um movimento e aí foi na sequência deu o escanteio, né? Que bateu na cabeça dele. E aí foi um erro coletivo nosso, né? E nós também temos que assumir essa condição. Que o adversário é o que mais ganha duelos, e a gente sabia que eles eram muito fortes na bola parada, e a gente tomou um segundo gol, mas mesmo assim a gente criou. Eu lembro de uma situação, de uma finalização do Carvalheira, né, dentro da área, ali no funil, bateu por cima, teve a condição do pênalti, que a gente podia ir para o intervalo, né, 2-1, e aí teve um prejuízo enorme. E aí, cara, eu não sou a pessoa que pode falar com convicção essa regra aí. Então, eu vou estar falando, não tenho certeza se eu falar isso, só que foi um prejuízo enorme, né? Se a gente vai para o vestiário com o resultado de 2-1, a gente volta forte para o segundo tempo. E mesmo assim a gente teve que equilibrar, procurei segurar a linha de 5, né, colocando o Everton aí. E a gente treinou essa semana também com possibilidade, se numa eventualidade perdesse um jogador expulso. Então eu mantive aquilo que a gente vinha fazendo, uma linha defensiva de 5, adiantando o Carvalheira, fazendo uma trinca, baixando um pouquinho o Marcinho e deixando o Giovani centralizado. E se você analisar friamente no segundo tempo, nós criamos mais que o adversário. Não vou nem enumerar aí que foram 2, 3 situações claras, gol, bola na trave, o Alisson fez um milagre. Gostei muito do segundo tempo mesmo, com um jogador a menos, e aquela era a proposta, né? Se eu procurasse abrir muita equipe, a possibilidade era muito grande de a gente tomar uma goleada aqui. E mesmo assim, a gente teve uma postura boa defensivamente e criamos situações mais claras do Criciúma no segundo tempo. Então, o resumo do jogo. Gilmar, isso que dá para tirar de positivo do jogo de hoje, esse segundo tempo, de um time que veio com uma carga do primeiro tempo, porque é um lance muito fora do comum, né, que a gente acompanhando aí no dia a dia do futebol. E mesmo assim a Chapecoense, com a menos, conseguiu criar diante de um cenário também adverso aqui, com um estádio totalmente lotado. É por isso que eu saio daqui com muita convicção, por aquilo que a gente apresentou. É difícil voltar ao segundo tempo, 2-0 para o adversário. Falei no intervalo, os atletas, eu digo, ó, vai ser difícil a gente virar, fazer 3-0, 4, buscar o resultado, mas nós temos que equilibrar. Então era fazer os ajustes com um jogador a menos, e aí foi a grande sacada, né? Até a gente surpreendeu o adversário, porque eles não conseguiram fazer nenhuma infiltração. Teve finalização de média numa distância, que era aquilo que a gente dava um pouquinho a bola para eles, para finalizar os volantes, foi o que aconteceu. Mas a gente fez um grande segundo tempo. E isso me dá muita convicção, e eu saio daqui com essa certeza que no momento de adversidade, jogando contra um adversário que é candidato ao acesso, que tem um time com muita qualidade, bem treinado, a gente suportou e ainda buscou o gol, teve coragem para jogar. Então a gente sai muito fortalecido, apesar da derrota.
Eu saio daqui muito fortalecido, que nós vamos fazer um grande jogo, se preparar bem essa semana, porque depois nós temos uma sequência de jogos difíceis em casa, fora, com viagem, mas a gente está preparado para isso. Então, Pouso, como fazer com que o fim dessa invencibilidade não seja um fato desestabilizante, né, para a Chapecoense, para a sequência do campeonato? O trabalho continua sendo bom, parte de cima da tabela, vamos fazer com que essa derrota para o Criciúma não afete na sequência o restante do trabalho. Equilíbrio. Nesse momento é equilíbrio. A gente sabia que uma hora mais cedo. Estou gravando um boletim aqui. Que desconcentra um pouco o treinador de frequência. Pode ser. Vamos lá? Nós seguimos aqui com o técnico Gilmar. Seguimos com o Gilmar do Bosque. Vamos lá. Então, o equilíbrio nesse momento, a gente sabia que isso ia acontecer mais cedo, mais tarde. E eu falava antes do jogo mesmo que não ia se decidir tudo nesse jogo. Então, independente se a gente vencesse, empatasse ou perdesse, que eram os 3 resultados que poderiam acontecer, mas que a gente seguia forte, né? E é assim que a gente vai seguir, fortalecido por tudo isso que eu comentei. Porque foi um jogo muito difícil desde o início, jogar aqui, com a adversidade que ir para o intervalo com 2-0, com um jogador a menos, você tem que remontar a tua equipe, procurar o equilíbrio defensivo, mas procurar a vitória também. E foi isso que a gente fez, com um jogador a menos, a nossa equipe mostrou muita coragem. E poderia tranquilamente, por aquilo que a gente produziu, as situações claras de gol que teve o primeiro tempo e o segundo, talvez aí um empate ou 2-1, a gente merecia pelo menos um gol, e se a gente tivesse conseguido o gol, o 2-1, colocava o adversário numa situação difícil. Então a gente sai muito fortalecido por tudo que aconteceu hoje. Nós mesmos, nossa equipe, o nosso grupo, vai olhar para dentro de nós tudo o que aconteceu, aquilo que a gente cometeu de erro também, mas com certeza a gente sai muito fortalecido para o próximo jogo. Ô, Gilmar, você é um pouco clichê, tá? Nem tudo está errado quando se perde, nem tudo está certo quando se ganha. Quais os pontos positivos que a Chapecoense consegue tirar de uma partida de alta rotatividade contra o Criciúma aí para um próximo confronto complicado contra o Atlético Paranaense? Essa coragem do segundo tempo, né? Essa coragem do segundo tempo. Quando a gente enfrenta um adversário que a gente busca, faz uma análise, que a gente vê que o adversário é o número 1 nos duelos, a gente preparou toda a semana os atletas para esses duelos. Então, talvez em alguns momentos a gente foi nesses duelos mais passivo, mas isso é no dia a dia. No dia a dia a gente vai melhorar, continuar com a nossa rota, com a nossa convicção. Como também a gente não ficava comemorando muito a invencibilidade de 10 jogos, a gente também não vai ficar lamentando. Eu estou falando de forma bem peito aberto aqui. A gente pede esse entendimento também do nosso torcedor, porque o campeonato não terminou hoje, e nem terminou quando a gente venceu de 4-0 contra o Atlético, enfim, uma invencibilidade aí boa. A gente sempre nas derrotas a gente aprende, algumas coisas a gente não pode expor, né? Mas internamente a gente vai fazer essas correções aí, para que isso que aconteceu hoje, que está ao nosso alcance, que a gente pode evitar, para não acontecer mais, porque agora são confrontos diretos e qualquer detalhezinho faz toda a diferença. Por exemplo, Dalpozo, uma coisa que está no controle é a ação do Gabriel Inocêncio, né? Não querendo trazer um peso maior nisso, mas o que fazer, como conversar com um jogador que é experiente, mas abriu brecha para um jogo que tem um VAR, por exemplo, acontecer um lance como esse, né? Tem coisas que fogem do controle, só para vocês entenderem, isso é feeling de técnico. Essa semana, em um momento do treino, eu treinei com um jogador a menos. Parece que eu estava prevendo, eu acho que é uma conexão, eu chamo de feeling, muita fé, preparando a minha equipe. E o que a gente fez? Preveu uma situação, falando da arbitragem. A gente falou muito da arbitragem essa semana, porque o Criciúma aqui é muito forte, ele faz uma marcação agressiva, o técnico deles, Eduardo, é muito participativo, torcedor, 20 mil pessoas, é um cenário bem difícil aqui, que a gente tinha que ter esse controle em relação à arbitragem. Então, tudo aquilo que a gente tinha que fazer, a gente faz antes. Agora, não adianta ficar lamentar, poxa, por que eu não falei essa semana? O Emerson falou,
A gente sempre fala da característica da arbitragem. O Maringá, essa semana, ontem, na análise do adversário, o Maringá contou toda a experiência, porque, poxa, o Maringá, o Rafael Lima e o Emerson, que somos da comissão técnica, nós temos mais de 200 anos de bola. Então a gente passa essa tranquilidade para eles, que isso vai acontecer. Então a gente passou isso, mas é no calor do jogo. Talvez foi uma falta antes, deixou o braço, que sirva de exemplo para as próximas não acontecer mais. Isso eu já cobrei no vestiário e serve para todo mundo. E quando a gente fala em arbitragem, eu já estou com 2 cartão amarelo, acho que foi na 4ª rodada. Eu não busco exemplo de outros profissionais. Eu falo do meu controle emocional. E às vezes eu tenho vontade de explodir, mas eu tenho que fazer com educação, porque senão eu vou deixar a minha equipe na mão no próximo jogo. Então eles têm que seguir o nosso exemplo, que nós temos mais de 200 anos de futebol, e é isso que é um grande desafio para mostrar para eles, para não acontecer mais. Não, pô, o técnico Eduardo Batista, desde que chegou, ele conseguiu muito rapidamente montar o seu 11, né? Fazer com que a torcida, inclusive, saiba do goleiro ao atacante o time completo. Só que na semana ele perdeu um desses jogadores, que era o Benevenuto. Acabou saindo e por isso não jogou hoje. O Ian Souto foi essa novidade, vinha do banco. Inclusive não foi titular na última partida. Pelo lado direito da defesa do Criciúma, lado esquerdo de ataque da Chapecoense, o Ian Souto foi alguma brecha que vocês estudaram durante a semana? Não vi nada de brecha. O Ian Souto é um baita de um jogador, já vinha jogando. Nós, dentro do sistema, a gente perdeu o Bruno Leonardo e o Caetano na formação de 3 zagueiros. Então, a nossa perda em relação ao prejuízo talvez tenha sido maior, né? Mas o Eduardo tem uma plataforma desde o Novo Horizontino ano passado. Foi isso que fez a diferença no Criciúma, além de uma equipe que compete muito. A nossa equipe também, quando mudou a plataforma no 3º jogo da competição, também mudou. Então, os conceitos eles estão bem definidos. Então, o Ian Souto entrou muito bem, já fez em outras equipes também. Ian Souto, eu lembro que ele fez no Vitória da Bahia, que fazia com 3 zagueiros. Então, é um jogador que tem qualidade e substituiu o que saiu na altura. Gilmar Dalpozo. Obrigado, Gilmar. Vale aproveitar para ouvir aqui